Esses marca-passos evoluíram de acordo com o correr do tempo, não é mesmo? Sim, houve um avanço tecnológico muito grande nessa área. Os marca-passos, eles estão simulando cada vez mais os batimentos normais do coração. De maneira que marca-passo, antigamente tinha um estigma, botar um marca-passo, as pessoas ficavam apavoradas. Mas também porque parece que é incômodo, Era grande debaixo também, da pele. E agora não, hoje está bem diminuído, é quase do tamanho de uma moeda de R$1, e fica por debaixo da pele quase que de maneira invisível, e ele dá um conforto e uma qualidade de vida ao paciente muito boa em relação aos aparelhos mais antigos. E quanto tempo dura esse aparelho, esse marca-passo? Também foi um lado que apresentou muito avanço, foi o tempo da bateria, né? Hoje em dia, antigamente, você a cada 2, 4 anos, você tinha que trocar o gerador, a bateria do marca-passo. Hoje, esse tempo aumentou para 8, 12 anos. Quer dizer, tem aumentado muito o intervalo da troca dos geradores. Esse último congresso realizado aqui em Brasília, quais foram as novidades principais que o senhor ressaltaria? Bom, em relação à fibrilação atrial, um dos grandes avanços é que hoje também nós já dispomos da ablação para a fibrilação atrial. É uma técnica mais sofisticada, mais complexa. Em casos selecionados, nós podemos fazer cauterização com sucesso para tratamento da fibrilação atrial. Outro grande avanço é daqueles pacientes que foram vítimas de morte súbita. Nós já dispomos do aparelho chamado desfibrilador implantável, que é um aparelho que vai detectar o risco de parada cardíaca que um paciente pode vir a ter, e uma vez identificado, ele vai dar um choque dentro do coração para evitar aquela parada e evitando a morte do paciente. Eu queria que o senhor definisse melhor morte súbita. O que é essa entidade nosológica? Que doença é essa? A morte súbita é o segundo capítulo que nós estamos nos aprofundando mais na ritmologia. No início eu falei que restaram os 2 pontos que nós estamos aprofundando e conhecendo melhor, que era a fibrilação atrial e a morte súbita. A morte súbita é aquela situação em que o indivíduo, por ser desconhecedor de uma doença prévia, ele é acometido subitamente de uma parada cardíaca e que, se dentro de 1 hora não reverter, nós estamos diante de uma morte súbita. E é possível identificar quem está mais suscetível? Sim, hoje os avanços permitem identificar os indivíduos de risco. Hoje, se a pessoa faz um check-up preventivo anual, é aconselhável, a partir dos 35 anos, fazer um check-up preventivo. É aconselhável que pessoas não iniciem treinamento físico ou mesmo treinamento em academia sem antes fazer um exame com cardiologista, justamente para detectar essas situações de risco e poder prevenir melhor. O senhor falou em check-up, né? Com que frequência deve ser feito esse check-up? Olha, a partir dos 35 anos, ele deve ser feito periodicamente e anualmente, 1 vez por ano. E para todas, porque agora a gente vive uma febre de culto do corpo, essas academias de ginástica, de exercícios físicos, todo mundo quer malhar. Então, na verdade, tem que ter o cuidado de fazer uma avaliação cardiológica. Sim, e que avaliação seria essa? Não é suficiente só escutar o coração? Não. Pelo menos deve ser feito o eletrocardiograma, um ecocardiograma e o teste de esforço. Esses são os 3 exames básicos para se iniciar a investigação. E a Sociedade Brasileira de Arritmologia não deveria alertar os frequentadores de academias para esse fato? Então, olha, nós alertamos. Existe uma campanha nacional, a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas patrocinou o Dia Nacional da Prevenção da Morte Súbita, que é 12 de novembro. Nós estamos saindo de uma campanha no dia 12 de novembro. Em todas as capitais brasileiras são feitas caminhadas, passeatas, nos parques, nas academias, movimentos, com distribuição de folder, para alertar a necessidade dos exames periódicos. E existe um site ou algum local, um endereço na internet? Sim, nós temos o site da Sociedade Brasileira de Cardiologia de Arritmias, que é o www.sobrac.org. www.sobrac, Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. .org.br. Não tem BR. Então vamos voltar. www.sobrac.org. Então, site sediado
Isso. Internacionalmente. É um site brasileiro que tem a parte educativa, tem a parte direcionada para os médicos, mas tem a parte educativa para a população em geral. Os médicos, em geral, têm muita dificuldade em falar de uma linguagem mais simples, e às vezes isso é quase que impossível, para dar a mensagem com os cuidados necessários, que as pessoas devem ter com relação ao seu próprio organismo. Para as pessoas de mais de 30, digamos, as pessoas acima dos 50 anos, que tipo de conselho a Sobrac recomenda? Olha, que ele não faça exercício físico, seus exames periódicos, que ele deve se abster do fumo e do álcool, que ele deve ter uma alimentação balanceada, com grande aporte de ômega 3, trocar a carne vermelha pelo peixe, é mais adequado, é mais saudável, praticar caminhada regularmente, exercícios físicos periodicamente, de 3 a 5 vezes por semana, não mais do que 1 hora por dia. Ele fazendo isso, ele já está num caminho preventivo adequado. E o comparecimento às suas consultas periódicas, com a realização de exames, dosagem de colesterol, dosagem dos fatores que prevê trombose. Todos esses exames, hoje nós dispomos de uma série de exames que nós podemos cobrir quase sempre todos os marcadores que antecipam para nós um evento de risco. Doutor Sobral, muito obrigado. Acho que o senhor tirou várias dúvidas aqui nossas e dos telespectadores também. Cidadania agradece a presença do Dr. José Sobral Neto, especialista em arritmologia, que é uma subespecialidade da cardiologia. Para enviar críticas, sugestões ou a sua opinião sobre o nosso programa, acesse www.senado.gov.br/TV. Nesse endereço, você também pode baixar uma cópia deste programa. Obrigado pela atenção e até a próxima.